Capítulo 5. O que a polícia tem a ver com escolas? O garoto passava daqueles pensamentos à preocupação. O que viria a polícia fazer ali? O que a polícia tem a ver com escolas? Volteando às mesas, Tony saiu apressado da biblioteca e chegou ao largo corredor interno no momento em que percebia dois homens passando por ele. Notou que um deles era mais velho e ofegava. O outro, mais jovem e mais afobado, sacudia nas mãos um objeto metálico. Se eram policiais, aquele objeto só poderia ser um par de algemas. Algemas? O coração de Tony disparou. Encostou-se na parede do corredor e ficou à espera, sem ousar aproximar-se da porta da diretoria, por onde ouviu os policiais sumirem. Não precisou esperar muito. A porta logo se abriu e os dois homens saíram, arrastando um terceiro pelo corredor. Os policiais levavam preso alguém da escola. Quem? Tony, como se fosse sem querer, deu um passo à frente, justo na hora em que os três chegaram ao portão onde ele estava. O pequeno grupo quase esbarrou no rapaz e, mesmo antes de ouvi-lo, Tony já sabia que era seu Afonso que os policiais arrastavam algemado pelo corredor. Misturado com o cheiro enjoativo do chiclete que um dos policiais mascavam, o aroma de fumo de cachimbo impregnando o terno do contador era inconfundível. A voz de seu Afonso veio no fio, reconhecendo o aluno. Oi, Tony. Nada de conversa. Vamos logo, ordenou uma voz grossa, mal-humorada. Os passos dos três sumiram pelo corredor, fazendo desaparecer em direção à saída a brutalidade dos policiais e a vergonha do seu Afonso, o pai de Carla. Por quê? Por quê? Por quê? Tony procurou dominar as batidas aceleradas do coração e enfiou-se pelo largo corredor para a esquerda, o lado oposto ao da saída dos três. Para aquele lado ficava a diretoria. De lá saíra seu Afonso, algemado. Lá estariam as respostas. Parado na porta, reconhecível de longe pelo perfume suave da lavanda que sempre usava, estava o Dr. Laércio. A voz do jovem diretor, normalmente alegre e brincalhona, tinha agora um tom de desânimo e derrota, embora procurasse parecer segura para o aluno que se aproximava. Tony, você veio para estudar na videoteca, não é? Apesar de ser o veterano do Cidinha, Tony sentia-se tímido demais para interpelar um diretor, mas o nervosismo quebrou a timidez. Por favor, Dr. Laércio, por que isso? O jovem diretor hesitou um instante. Ele sabia que Tony era difícil de enganar. Bom, Tony, você deve ter percebido alguma agitação, não é? E deve querer saber o que aconteceu. Desculpe, mas o que aconteceu eu percebi, Dr. Laércio. O que eu não posso entender é por que seu Afonso saiu daqui algemado. Mesmo conhecendo a inteligência daquele aluno, Laércio engasgou novamente. Tony tinha percebido que o contador saíra dali com os pulsos algemados. Como poderia? Aquele aluno era surpreendente de verdade. Não há de ser nada, Tony. Não há razão para pânico. Tudo não deve se passar de um mal-entendido. A escola pagará os melhores advogados da cidade. Logo você verá seu Afonso de volta.
pigarreou em seguida, confundindo-se com o uso do verbo ver, justo em relação a Tony. Posso saber de que seu Afonso é acusado, Dr. Laércio? Já disse para não se preocupar, Tony. Seu Afonso não tem nada a ver com o que suspeitam. É melhor você nem saber de que, porque em 24 horas tudo estará bem resolvido. Mas, Dr. Laércio, recomeçou o garoto. Agora me dê licença, Tony, interrompeu o diretor. Tem alguns telefonemas urgentes a fazer. A porta da diretoria fechou-se e Tony ficou parado um instante, tentando reorganizar os pensamentos que se revolviam a 1000 por hora depois da inexplicável prisão de seu Afonso. Através da porta, ouviu os bips do telefone sendo digitado. Em seguida, muito abafada, vinha a voz do Dr. Laércio. Primeiro um alô, depois uma frase difícil de entender, seguida de um tudo bem. Tony franziu a sobrancelha. Tudo bem? Que história é essa? Procurou apurar o ouvido, mas a espessura da porta tornava a voz do diretor muito difícil de entender. Encostou o ouvido na fechadura no momento em que o telefone era desligado. Depois, só o silêncio. Não adiantava mais esperar explicações por ali. Voltando pelo corredor, 2 portas além da diretoria, ficava a sala da contabilidade, quase em frente à biblioteca. De lá, vozes excitadas discutiam. Tony aproximou-se em silêncio, como um gato colado à parede. E, ainda por cima, algemado no chiqueirinho, como um bandido qualquer, indignava-se a chefe dos B10. Logo o seu Afonso? Mas por que isso? Admirava-se o professor de geografia. A voz da chefe dos B10 insistia. Mas a gente precisa saber o que houve, Tadeu. Por que a polícia veio prender seu Afonso? Não sei direito, respondia o jovem técnico em computadores que fora contratado no início da nova fase do Cidinha e agora andava informatizando a contabilidade e, mesmo que soubessem, não tenho autorização para falar nada. Perguntem à diretoria. Estão comentando por aí que houve um desfalque nas contas da escola, juntava a voz da professora de Química. Os auditores saíram daqui ontem e disseram que foi o próprio seu Afonso que convocou a auditoria. Isso não é estranho? Você deve saber de alguma coisa, Tadeu. Desfalque? Surpreendeu-se Tony. Não sei de nada, excusava-se Tadeu. Não tenho autorização da diretoria para comentar nada. O coração de Tony saltava-lhe no peito. Depois da conversa com o Dr. Laércio, alguma coisa o incomodava. Por dentro. O que o diretor dissera ao telefone? Aquela prisão era estranha, muito estranha. Ele estava perturbado demais. E ele tinha razões para isso. Seu Afonso era o pai da Carla, sua paixão secreta.